Deixa eu falar sobre uma coisa que está sabotando o teu processo de emagrecimento e você provavelmente está negligenciando isso nesse momento, o seu sono. Pois é, você deve estar pensando que é exagero relacionar o sono com o emagrecimento, mas tem tanta ciência ligando esses dois temas que negligenciar isso é como pegar um balde furado e tentar encher ele com água. Pois é, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema tão importante no processo de emagrecimento. E logo que a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em dois hormônios principais. A grelina, que é o hormônio ligado à fome, e a leptina, que é um hormônio que sinaliza a saciedade. Quando você não dorme bem, a gente tem uma expressão de aumento da sensação de fome e de redução da sensação de saciedade ao mesmo tempo. Então, é como se você precisasse pisar o pé no freio e ao invés de pisar o pé no freio, você está pisando no acelerador. Você está complicando ainda mais o seu processo de emagrecimento, nesse momento falando numa questão hormonal. Um outro ponto é que as áreas de recompensa, elas também ficam ainda mais acesas. Então não é uma fome simples, não é uma vontade de comer um prato de salada, arroz, feijão e carne, mas sim um momento que a gente busca o comfort food. A gente quer uma coxinha, a gente quer um doce, a gente quer o chocolate, a gente quer aquilo que realmente traz uma sensação de recompensa, agravando ainda mais o caso. E quanto tempo um adulto deveria dormir? Algumas pesquisas mostram que de 7 a 9 horas seria o tempo ideal, porém para algumas pessoas pode ser um pouco mais, para outras um pouco menos. A gente precisa entender que aqui existe quantidade e qualidade. Então não adianta você ficar 8 ou 9 horas na cama se o seu sono está sendo todo picado durante a noite, se você está acordando para ir ao banheiro. Quando o seu sono não é de fato reparador, você vai acordar no outro dia se sentindo cansado, então não vai adiantar essas 8 a 9 horas de sono picado sem qualidade. Então você precisa dessa quantidade e você precisa ter um pouco mais de qualidade. E o sono ruim, ele não vai atrapalhar somente na questão peso e hormônio de leptina e grelina. Ele também influencia em alguns processos fisiológicos, em alguns processos de funcionamento do nosso corpo. Um deles, principalmente quando a gente está falando numa pessoa de sobrepeso e obesidade, é a relação da gente com a glicose. A resposta do nosso corpo, a forma com que a gente reage a uma ingestão de um alimento fonte de açúcar, ela vai ter diferença. Então, quando você não dorme, o seu corpo piora essa resposta à glicose, agravando ainda mais o caso, tanto no processo de emagrecimento quanto no processo de saúde, pois essa resposta piorada à glicose de forma rotineira e em processo prolongado de tempo vai aumentar riscos à sua saúde. O lado bom disso tudo é que para melhorar o seu sono, você não precisa comprar algo diferente ou uma suplementação. Não é isso. Na maioria das vezes, a gente ajusta hábitos e esses hábitos já corrigem o problema da maioria das pessoas. Quais seriam esses hábitos que você pode começar a partir de hoje? Logo ao acordar, você deve se expor à luz solar. Então, ao longo do dia, deixar que esse sol bata no olho mesmo, para que o seu corpo entenda que o dia começou e já inicia aquela produção, aquela cascata hormonal que vai sinalizar que o dia começou e no momento certo vai esperar que o corpo reaja também o momento de você dar uma desligada e entender que o dia está acabando. Mas para isso você também precisa contribuir com o ajuste das luzes, principalmente luz azul, luz branca no período do final da tarde em diante deve ser evitado. Se você precisar de luz artificial, você prioriza a luz amarelada, principalmente se tiver uma dimerização, aquela que você consegue regular a intensidade dessa luz. Então, quando você usa luz branca, luz artificial no período noturno, o seu corpo tem uma dificuldade de perceber que está anoitecendo e que é o momento de descansar. Então, quando você melhora essa questão da luminosidade na sua casa, da exposição à luz no período noturno, você também vai melhorar uma sinalização hormonal para que o seu corpo entenda que você precisa descansar, que você precisa
dormir. Além da luz, o restante do ambiente também importa. Não é somente a questão luminosidade, mas um ambiente mais frio, mais calmo, com menos agito, talvez uma música calma e não uma música agitada. Se você é uma pessoa que gosta de ouvir música no período noturno, você faz com que o ambiente jogue a favor do seu sono. E um dos pontos principais para a questão do sono no período do final da tarde e no período noturno é o consumo de álcool e o consumo de cafeína. Ah, Dudu, mas eu consigo dormir bem se eu tomar cafeína à noite. Na verdade, não é dormir bem, você consegue induzir o sono. Eu também tenho facilidade de induzir o sono. Eu posso tomar uma lata de energético que em 30 minutos, se eu me deitar, eu vou estar dormindo. Então, induzir o sono não é o principal problema. Esse é só um dos problemas que podem aparecer. Mas a qualidade do seu sono, que a gente falou anteriormente, ela vai ser afetada. Então, você vai induzir o sono, porém, ele não vai ter a mesma qualidade. Então, a partir das 4, 5 da tarde, a depender do seu nível de sensibilidade até antes, você já deve reduzir ou encerrar o consumo de cafeína para que você tenha uma melhor noite de sono. Então, ainda hoje, escolha pelo menos um desses hábitos e já faça um teste na prática. Sinta na prática que você vai ter um sono mais reparador e no dia seguinte você vai ter, inclusive, um dia melhor de trabalho, de treino e de controle do seu próprio corpo. Lembrando que eu estou falando aqui de hábitos para melhorar o seu sono. Se você fez tudo isso e ainda assim não está resolvendo, é muito importante que você vá a um profissional, a um médico do sono, para que ele avalie. Talvez você pode ter alguma condição, como por exemplo uma apneia do sono, que precisa de fato ser tratada com um médico. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peço para que vocês deixem o like aqui embaixo, é muito importante para mim e o YouTube entende que precisa entregar esse vídeo para outras pessoas. Se inscrevam no canal para poder acompanhar os vídeos que estão saindo, tem muita aula boa. Mandem sugestões, dúvidas, críticas, qualquer coisa, mandem aqui no comentário, faço questão de responder vocês. Valeu e até a próxima!